O curso de Crédito e Cobrança possui o objetivo de capacitar os profissionais quanto aos principais conceitos atuais relacionados aos setores financeiro e comercial de qualquer empresa. Para isso, abrange temas como etapas da análise de crédito, fatores de sucesso na negociação, abordagem a consumidores, modelos de cobranças, cálculos para vendas a prazo, normas do Código de Defesa do Consumidor e muito mais. Escolha o que deseja fazer ou peça a ajuda de seu professor. Escolha o que deseja fazer ou peça a ajuda de seu professor. Na nova aula do seu curso, você irá dar continuidade ao estudo sobre o procedimento de análise de crédito, com enfoque especial para os métodos de análise empregados pelas instituições financeiras, destacando as técnicas de análise subjetiva e de Credit Score. Olá, bom te ver novamente. Espero que esteja pronto para começar mais uma etapa do seu estudo no curso de Crédito e Cobrança. Espero que tenha estudado os assuntos abordados na aula anterior, pois eles são importantes para darmos continuidade ao nosso aprendizado. Agora vamos dar início ao conteúdo preparado para hoje. Nessa aula iremos dar continuidade ao assunto sobre o qual começamos a tratar em nosso último encontro, o procedimento de análise de crédito. Você já estudou sobre a aplicação do conceito de risco na análise de crédito. Aprendeu que existe toda uma avaliação antes do crédito ser aprovado por alguma empresa financeira. Além disso, você viu que nessa avaliação são empregadas técnicas de análise de crédito que levam em consideração os Cs do crédito. Após conhecer um pouco sobre o risco e a técnica dos Cs do crédito, já podemos estudar sobre os métodos de análise. Saiba que em algumas instituições financeiras existe o crédito concedido aos clientes através de aval do funcionário. Isso significa que, em algumas situações, o próprio profissional de crédito é quem decide se o cliente está ou não aprovado para receber o crédito. Imagine o tamanho do problema que seria emprestar dinheiro para um cliente que não tem capacidade de pagar o valor das parcelas. Pois bem, então vamos começar o estudo de hoje, mas antes saiba que é importante que em cada ponto você busque pensar nos Cs do crédito. Lembre-se de que os Cs do crédito são caráter, capacidade, capital, colateral e condições. Ao longo do estudo de hoje, você deve identificar os Cs do crédito em cada tema que formos abordando. Então, mãos à obra! Para começar, vamos destacar a técnica de análise de crédito subjetiva. Para complementar o seu aprendizado, antes de mais nada, saiba que a palavra subjetiva significa individual, particular, pessoal. Mesmo sem notar, ao ler as informações presentes nas fichas dos clientes, o profissional efetua uma análise de crédito subjetiva. Trata-se de uma análise realizada com base no que o profissional de crédito e cobrança acredita ou pensa sobre o cliente. Antes de nos aprofundarmos nesse assunto, vamos ressaltar uma informação importante para sua compreensão. Fique ligado, a análise de crédito subjetiva é pessoal, o que significa que é executada por meio da experiência adquirida pelos profissionais do setor. Tendo ressaltado essa ponderação tão importante, podemos voltar às explicações. Continue atento. A análise subjetiva é empregada em empresas de pequeno porte ou nas grandes, em casos que o valor do crédito é considerado pequeno. Você pode estar pensando o seguinte: se essa análise é subjetiva e pessoal, cada profissional faz a sua, não é mesmo? Pois saiba que não é bem assim que as coisas funcionam na análise de crédito subjetiva. Mas então você deve estar se perguntando: como é possível treinar um profissional para realizar uma análise subjetiva? Bem,
Realmente, apenas a experiência na área de atuação é capaz de habilitar um profissional para a função de análise subjetiva. Ainda assim, existe uma direção que você pode seguir. Vamos destacá-la a seguir. Para ajudar na sua compreensão, vamos acompanhar um vídeo ilustrativo que aborda uma história ocorrida em uma loja de sapatos. Veja com atenção. Olá, como vai? Queria dar uma olhada em uns sapatos para mim. Boa tarde. Tudo ótimo e com a senhora? Para poder ajudá-la, me diga que tipo de sapato a senhora procura. Tudo bem também. Eu queria ver algumas sapatilhas. Ótimo. Vamos lá que vou lhe mostrar o que temos de melhor. Bem, o valor total ficou em R$ 150, Dona Maria. Como a senhora gostaria de pagar? Ah, se for possível, queria parcelar em 5 vezes. Entendo. Aguarde um instante que vou verificar com meu chefe e já volto. Senhor Arthur, aquela senhora comprou R$ 150 aqui na loja, mas quer pagar em 5 vezes. É melhor não permitir, né? Bem, deixe-me dar uma olhada. De jeito nenhum, Thaís. Ou ela paga à vista ou não leva nada. Nem emprego ela deve ter. Ela não conseguirá pagar tudo isso. Ok, o senhor é quem manda. Vou falar com ela então. Bem, Dona Maria, eu consultei o dono da loja e ele não permitiu o parcelamento. Se a senhora quiser, precisará pagar à vista. Nossa, eu não tenho como pagar tudo isso à vista. Acho que nem consigo juntar toda essa grana em um mês. Então eu peço desculpas, mas a senhora não poderá levar os sapatos. Tudo bem. Vou ver se consigo esse dinheiro. Muito interessante, não é mesmo? O que acabamos de acompanhar foi uma análise subjetiva realizada pelo dono da loja de sapatos. Ele só olhou para o cliente, notou suas roupas e julgou que ela não tinha renda o bastante para pagar pelo que comprou e, por isso, não autorizou a venda. Dessa forma, ainda que tenha sido de propósito, o dono da loja de sapatos usou os Cs do crédito para tomar a sua decisão. Veja só. O Sr. Arthur observou a mulher toda suja e concluiu que havia uma grande possibilidade de ela não ter caráter para pagar sua conta. Isso significa que o dono da loja notou que a cliente não teria vontade alguma de pagar a sua conta. Além disso, o Sr. Arthur percebeu que ela não teria capacidade de pagar pelos sapatos, já que, possivelmente, nem emprego possui. Ele também deve ter analisado outro fator que se refere ao capital da sua cliente. Por exemplo, caso ele tivesse autorizado a venda e sua cliente não efetuasse o pagamento, provavelmente ela não teria nenhum bem para ser utilizado como pagamento. Assim, o dono da loja acertou em sua análise, possivelmente pela experiência, já que, como a própria cliente disse, ela não conseguiria todo o dinheiro. Agora, antes de continuarmos com esse assunto, é hora de responder a um rápido exercício. Na próxima página será apresentada uma frase sobre o que foi explicado. Você deve definir se ela é correta ou errada. A análise de crédito subjetiva é pessoal, o que significa que é executada por meio da experiência adquirida pelos profissionais do setor. Correto? Errado? Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. É isso mesmo, você acertou. Essa afirmação é mesmo correta. Como aprendemos há pouco, com o conteúdo em mente, já podemos dar sequência à nossa aula.
Bem, a história que acompanhamos há pouco representa uma situação bastante simples para uma análise subjetiva. Isso porque era previsível que aquela mulher não possuísse dinheiro algum, não é mesmo? Contudo, como vimos, já aprendemos, julgar as pessoas pela aparência pode não ser a forma mais correta para se efetuar uma análise. Então, o que se deve fazer? Quais perguntas realizar? Como perguntar? Como saber se o cliente terá capacidade ou não de pagar pelo crédito que lhe será concedido? Para que você consiga entender bem, vamos detalhar mais alguns aspectos relacionados a essa análise subjetiva. Entenda que a análise subjetiva possibilita a avaliação do nível de risco da operação de crédito. Sendo assim, é responsabilidade do profissional que atua nesse setor observar as atitudes de futuros clientes e buscar determinar as suas verdadeiras intenções. Vamos mais uma vez demonstrar com um exemplo. Então acompanhe o próximo vídeo com bastante atenção. Trabalho como vendedora de chocolates caseiros, mas não tenho olerite. Entendo. A senhora possui algum bem que está em seu nome para usarmos como garantia? Garantia? Não. Mas terei, pois com esse crédito tudo mudará. Pois bem, podemos notar que, ao que parece, há alguma coisa errada nessa situação, não é mesmo? A cliente ainda não possui uma empresa aberta e por isso não tem como comprovar sua renda. Ela também não possui nenhum bem para ser utilizado como garantia, pois está contando muito com o empréstimo. O funcionário do banco deve ter notado que esse pode ser um negócio arriscado, uma vez que estava atento a detalhes, fazendo muitas perguntas. Esta etapa é chamada de transparência nas informações, pois, como você deve ter observado, percebemos que havia alguma coisa estranha com a cliente. Em relação a esse tema, é muito importante que você fique atento à próxima informação. Fique ligado. Quando o profissional de crédito realiza várias perguntas simples, é possível perceber qual é a verdadeira intenção do cliente. Tendo ressaltado esse ponto, vamos ver mais alguns aspectos sobre essa questão para que você entenda bem. Ao desempenhar uma função semelhante à de concessão de crédito, é essencial estar atento a detalhes, como honestidade, integridade, responsabilidade e moralidade. Saiba que há diversas formas de se identificar quando o cliente está mentindo, como os sinais de gagueira excessiva, mãos trêmulas e suadas, dentre outros. Dessa forma, é fundamental que o profissional que estiver conversando com o cliente esteja sempre bastante atento a esses detalhes. Mais um fator relevante a ser considerado é a vontade de empreender. Você deve observar qual é a vontade de empreender do cliente. Isto é, deve-se sempre analisar se o cliente é ou não empreendedor. É importante destacar que há uma sutil diferença entre ser uma pessoa empreendedora e ser um megalomaníaco, e por isso é preciso ter muita atenção. Tenha em mente que a análise subjetiva é executada por meio de várias perguntas. Agora, vamos voltar à nossa história. Bem, então a senhora não possui garantia. Mas deve ter alguém de confiança para ser seu avalista, não é mesmo? Acho que tenho sim. Pode ser uma amiga minha? Se ela tiver renda comprovada ou bens para serem usados como garantia, sem problemas. Renda ela tem sim. Ela trabalha há 2 anos em uma empresa e deve ter como comprová-la. Muito bem, esta etapa que está para ser iniciada é chamada de nível de confiança entre o cliente e o avalista. Nessa fase, o profissional precisa efetuar perguntas de modo a conhecer mais sobre o possível cliente.
Saiba que essa fase é de fundamental importância para o procedimento de análise subjetiva e pode levar a descobertas interessantes. Então, vamos ver quais são os tipos de perguntas recomendados a serem feitos, voltando novamente a acompanhar a história. Acho que isso deve ajudar Dona Isabel. A senhora sabe o nome completo dela? Acho que é Vivian alguma coisa dos Santos. Há quanto tempo a senhora conhece ela? Sabe onde ela mora? Nossa, conheço ela já faz uma década. A Vivian mora no bairro Jardim Canadá. Está certo. E ela tem filhos. Ah, isso eu já não sei. Veja bem, você acha que tem alguma coisa errada com a situação que acabamos de ver? Sem dúvidas há algo errado. Uma vez que a cliente conhece sua amiga há 10 anos, ela deveria saber se a amiga possui filhos ou não, não é mesmo? Diante de todos esses fatores, efetuando uma análise geral, podemos concluir que a cliente não está com boa intenção. De um jeito melhor, podemos entender que a cliente está mentindo para conseguir o crédito com o banco, o que a torna uma cliente de risco. Chegamos a essa conclusão ao considerar todas as perguntas que foram realizadas até o momento. Vale frisar que as perguntas se configuram em ferramentas indispensáveis para começar a enxergar qual é a verdadeira intenção do cliente. Sendo assim, o profissional que for realizá-las não deve ter medo algum em se informar e descobrir mais sobre o cliente. Entenda que quanto mais perguntas, mais informações, fazendo com que se conheça melhor a pessoa com quem estamos lidando. A fase a seguir seria questionar o cliente em relação ao movimento no local que executa o seu trabalho. Esse ponto é necessário para averiguar se a atividade que o cliente desempenha está posicionada em um local movimentado. É fácil compreender que se o local for bem movimentado, a chance de dar certo será maior. No caso da história que estamos acompanhando, essa pergunta não seria útil, pois a cliente disse que é uma vendedora ambulante. No entanto, é importante mencioná-la para você, pois pode precisar utilizá-la em seu trabalho. Outra informação bastante valiosa é identificar a concorrência no local de atividade. Vale destacar que quando alguma rua ou bairro é conhecido por ter produtos de determinado segmento, isso, por um lado, pode ser bom. A próxima fase está relacionada com a distância entre a residência e o trabalho. Entenda que quanto mais perto for, menor será a chance de algum acidente, isto é, menor o risco de assalto e menor o risco de acidente durante o percurso. Com isso, vimos todas as etapas para executar uma análise subjetiva de maneira adequada. Vale evidenciar que estas etapas podem sofrer variações entre as empresas financeiras, mas normalmente são efetuadas essas que acabamos de estudar. Considerando os pontos que abordamos, é possível concluir que a análise subjetiva é baseada na qualidade das informações adquiridas. Essas informações devem ser práticas, viáveis e completamente ajustáveis à realidade da instituição de crédito. É claro que em casos que o crédito disponibilizado for pouco, as perguntas serão em menor número e a análise também será mais simples. Pense bem o que provocaria um maior impacto na instituição, um empréstimo de R$ 750 ou um de R$ 250 mil. Antes de prosseguirmos, vamos avaliar seu aprendizado a respeito do que foi ensinado até aqui. Responda ao próximo exercício apresentado. Leia as afirmações abaixo e identifique se elas são verdadeiras V ou falsas F. Quando o cliente não tem como comprovar sua renda e nenhum bem para ser utilizado como garantia, o negócio é arriscado. Ao fazer várias perguntas simples, o profissional consegue perceber qual é a verdadeira intenção do cliente.
É relevante sempre analisar se o cliente é ou não empreendedor. É necessário averiguar se a atividade que o cliente desempenha está posicionada em um local movimentado. Deve-se considerar que, quanto mais perto for a residência do cliente e o seu trabalho, maior será a chance de algum acidente. Excelente, você compreendeu bem. Respondido o exercício, podemos partir para mais um conteúdo da nossa aula. Agora vamos focar o nosso estudo em outros métodos de análise de crédito, a análise do Credit Score. De forma simples, podemos dizer que o Credit Score é um método de análise de crédito em que se emprega um tipo de pontuação para cada cliente. Assim, um cliente com pontuação alta pode ter acesso a mais crédito e vice-versa. Para facilitar a sua compreensão, vamos mais uma vez acompanhar uma história de exemplo. Miguel e Marcelo são irmãos e, coincidentemente, trabalham na mesma empresa há 12 anos. Miguel estava precisando de dinheiro, pois gostaria de realizar uma reforma em sua casa. Em razão disso, ele buscou por Bruno, o funcionário do nosso Banco Smart, e, por meio da análise por Credit Score, ele obteve um crédito de R$10.000. Após conseguir o dinheiro, ele começou a sua obra, o que gerou curiosidade em Marcelo, até descobrir que seu irmão havia feito um empréstimo no Banco Smart com o Bruno. Marcelo também estava precisando de dinheiro e por isso foi ao banco. Vamos ver como essa história continua. Acompanhe com atenção. Bom dia. Sou o Marcelo, irmão do Miguel que fez um empréstimo com você esta semana. Lembra-se dele? Olá, Marcelo. Lembro sim. Aliás, vocês são bem parecidos. Sente-se, Marcelo. Fique à vontade. E então, do que você precisa? Bem, eu conversei com meu irmão e ele falou que conseguiu um empréstimo de R$10.000 aqui. Eu também estou precisando de dinheiro e por isso vim conversar com você. O que devo fazer para conseguir esse empréstimo? Bom, Marcelo, aqui no Banco Smart nós operamos com a técnica de Credit Score. Trata-se de um modelo de avaliação de crédito em que o cliente recebe uma pontuação. Assim, será por meio dessa pontuação que iremos nos basear para liberar seu crédito. Entendi. Mas no que se baseia essa avaliação? Quer dizer, quais pontos são considerados para essa avaliação? Nós utilizamos um sistema de computador que nos retorna essa pontuação. Preciso registrar nesse programa dados como salário, estabilidade no emprego, se o cliente possui casa própria ou não, essas coisas. Ah, então está tudo tranquilo. Meu irmão e eu trabalhamos na mesma empresa há 12 anos e ganhamos o mesmo salário. Então, acho que conseguirei o mesmo tanto de dinheiro que ele. Bem, veremos. Por favor, me informe seus dados para que possa começar a avaliação. Bem, Marcelo, de acordo com a sua pontuação, posso te oferecer R$4.000. O quê? Só isso? Meu irmão conseguiu R$10.000 e eu só 4.000. Você não disse que o crédito era liberado conforme nossos pontos? Exatamente. E sua pontuação nos permite autorizar esta quantia que te falei, nada mais. Mas a minha pontuação tem que ser igual à do meu irmão. Já te disse, temos o mesmo emprego, na mesma empresa, com o mesmo salário e tudo mais. Eu sei, Marcelo. Porém, se você prestar atenção, verá que outros dados não são iguais. Veja, seu irmão não possui dependentes, já você tem 4. Além disso, há 3 cartões de crédito que você utiliza. E o seu irmão não usa cartões de crédito, além de possuir casa própria há mais tempo que você. É verdade. Mas isso é o suficiente para essa grande diferença entre os valores? Segundo o sistema é sim, pois ele considerou que um empréstimo a você é mais arriscado do que um empréstimo ao seu irmão. E por isso,
foi autorizado um valor menor para você. Muito interessante, não é mesmo? Vimos que alguns dados foram decisivos para a análise de crédito por Credit Score, como o número de dependentes. Saiba que isso se deve ao fato de que uma pessoa com dependentes possui mais despesas do que uma pessoa que não tem dependentes. Dessa forma, quanto mais dependentes uma pessoa tiver, maior é a probabilidade de ela não ter dinheiro suficiente para pagar pelo empréstimo. Em função disso, na análise de crédito por Credit Score, uma pessoa com dependentes obtém uma nota menor do que uma pessoa sem dependentes. Como acompanhamos no vídeo, essa foi uma das razões que contribuíram para que a quantia do crédito de Marcelo fosse menor que a do crédito do seu irmão. Atenção! Vamos ver um ponto importante a ser ressaltado para o seu estudo sobre esse tema. Fique ligado sobre a política que vimos adotada pelo Banco Smart. Em outras empresas, esses mesmos dados podem não provocar tantas diferenças. Tendo ressaltado esse ponto, vamos ver outra informação interessante para complementar o seu aprendizado. Vamos ver alguns aspectos relacionados aos sistemas empregados para análise de Credit Score em algumas instituições de crédito. Como vimos, existem alguns campos a serem preenchidos, onde devem ser registrados os dados necessários para a análise do crédito. Após o funcionário finalizar a inserção dos dados, deve clicar no botão Calcular para observar o resultado. O programa então mostra o valor do crédito automaticamente, pois ele já o calcula para nós. Lembre-se de que este cálculo é efetuado considerando-se os dados registrados anteriormente, aplicando a eles algumas regras da empresa financeira. Assim, o valor obtido se deve à política adotada pelo banco em especial e que pode ocorrer divergências de uma empresa para outra. Por meio de um sistema como esse, torna-se muito fácil efetuar uma análise por Credit Score, não é mesmo? Contudo, ainda precisamos destacar uma etapa que deve ser cumprida. Trata-se da etapa chamada de visita ao cliente. Essa visita possui a finalidade de obter a maior quantidade de dados relevantes para contribuir na determinação do crédito. Nessa visita ao cliente deve-se avaliar vários fatores. Vamos destacar somente os pontos principais e que devem ter uma atenção especial do profissional. Pois bem, então saiba que os encarregados pela visita ao cliente devem analisar a infraestrutura, a estrutura administrativa, a área de recursos humanos, o mercado, o processo produtivo, a segurança, a fiscalização e as oportunidades e ameaças do ambiente externo. Sendo assim, vale evidenciar que essa visita é efetuada somente se o cliente for uma empresa, isto é, pessoa jurídica, pois para a pessoa física não há essa necessidade. Com mais esse aprendizado, podemos encerrar mais uma aula. Vamos relembrar rapidamente o conteúdo que estudamos hoje. Nessa aula você estudou sobre análise subjetiva, que passa a impressão de que um cliente certamente teria o crédito reprovado. Também conheceu o método de análise chamado Credit Score, que é um modelo de avaliação de crédito onde o cliente recebe uma pontuação. Além disso, aprendeu sobre a visita ao cliente, que faz parte de toda a análise necessária e é válida apenas se o cliente for pessoa jurídica. Foram muitos assuntos, não é mesmo? Como sempre, é fundamental que você estude com bastante dedicação para dar eficácia à continuidade do seu estudo. Olá! Que bom vê-lo novamente. Nessa aula, damos continuidade ao estudo sobre o procedimento de análise de crédito. Desta vez, focamos nos métodos de análise empregados pelas instituições financeiras, destacando as técnicas de análise subjetiva e de Credit Score. Não se esqueça de estudar. Nos vemos na próxima. Chegamos assim ao final desta aula. Se você tiver alguma dúvida, reveja o tópico ou solicite a ajuda de seu professor. Clique no botão Teste de Avaliação para verificar o seu desempenho.